Agora, o momento da palavra. Ouça com atenção. O Espírito Santo do Senhor, Ele é manifesto porque você veio à frente, você veio a esta igreja como igreja, você veio com expectativa, e você está com muita expectativa, por isso que o Espírito veio. O Senhor Espírito Santo, Ele veio e está aqui. E Ele está se manifestando em vidas, resgatando vidas, libertando vidas, curando vidas. Porque nós colocamos peso, expectativa nele. Choramas, tuiaquei. Seja bem-vindo, Espírito Santo. É a tua noiva sendo preparada, ataviada, adornada, imaculada, irrepreensiva, se purificando pelo fogo do teu avivamento, pela presença manifesta da tua glória e do teu poder. Vem mesmo, Espírito Santo, se derrama sobre nós, porque nós somos carentes e necessitados da tua presença manifesta. E do teu poder. E do teu poder. Pode acender as luzes, filho. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma missão. E eu vou entregar esta missão minha nesta noite. E eu não vou parar pelo caminho, e desejo que vocês também não parem pelo caminho, que vocês venham entregar uma mensagem correta, uma mensagem completa. Coloca segundo livro de Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 19. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, a partir do versículo de número 19, amém? Pode ficar fazendo fundo. Preste muita atenção, eu vou ler rapidamente porque nós temos 3 palavras dentro dessa, e eu preciso acelerar, preste muita atenção. Então disse Aimás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou Amão e seus inimigos. Segue. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Segue. Disse porém Joabe ao Cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. O Cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Etíope, tá? Também outra tradução, etíope. Disse porém Joabe ao Cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. O Cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Segue. Então prosseguiu Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o Cuxita. Então existiu, para que você saiba dessa história, eu não quero pregar história. Existiu um candidato a entregar uma mensagem ao rei. Esse rei, o rei Davi. Mas também apareceu um segundo proponente, um segundo interessado. Respondeu Joabe para que agora correrias tu, meu filho, pois não receberias recompensas pelas novas? Segue. Seja o que for, disse Aimás, correrei, disse-lhe pois Joabe, corre. Então Aimás correu pelo caminho da planície e passou adiante do Cuxita, do etíope. Segue.
Ora, Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço. Percebeu que seus servos cochichavam entre si, um homem que corria só. Segue. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei. Respondeu o rei: se vem só, é portador de novas. Vinha, pois, o mensageiro, aproximando-se cada vez mais. Então a sentinela viu outro homem que corria, e gritou ao porteiro, e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também esse traz novas. Segue. Disse mais a sentinela: o correr do primeiro parece ser o correr de Aimás, o filho de Zadok. Então disse o rei: este é o homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás, e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o mancebo Absalão, o filho do rei Davi? Deixa eu dar uma pausa aqui. 2 pretendentes a levar uma mensagem completa, de que Absalão, o filho do rei Davi, tinha sido ferido de morte. Porém, este primeiro, Aimás, que saiu em segundo plano, depois do etíope, para levar a mensagem, ele pegou as planícies, acelerou, passou na frente do etíope, do cuxita, e chegou diante do rei. Porém ele amarelou. Havia uma mensagem completa, e quando ele chegou diante do rei Davi, ele amarelou, ele não conseguiu entregar a mensagem completa ao rei, de que teu filho havia sido ferido de morte, ou seja, havia morrido. Aimás respondeu a Aimás: quando Joabe me mandou a mim, o servo do rei, vi um grande alvoroço, porém não sei o que era. Então ele não teve coragem. Aimás, este servo, este filho de Deus, ele não teve coragem de entregar a mensagem por completo ao rei Davi. Segue. Disse-lhe o rei: põe-te aqui ao lado. O rei o rejeitou, porque o rei colocou expectativas naquela pessoa. O rei colocou expectativas naquela pessoa. Já começa a entrar na revelação desta palavra. O rei depositou confiança, expectativa na vida de Aimás, aquele que foi enviado para entregar a mensagem completa. Tema desta noite: entregue a mensagem completa. Não amarele no meio da tua caminhada, do teu propósito. Deus te chamou para que você vá diante do rei, talvez o rei Davi, talvez diante de um mendigo que esteja debaixo de uma ponte, mas que Deus tem com ele para que ele venha a ser rei, talvez de uma nação, talvez ser uma pessoa importante. Então eu estou fazendo uma conjectura, amado, para que a mensagem a ser entregue, você não só se entusiasme ou ponha muita expectativa apenas quando for para levar a notícia a um rei, no caso o rei Davi. Mas se Deus te dá uma mensagem completa, te revela cidade, revela uma pessoa, revela um local onde você vai encontrar alguém, que você vá com o mesmo afinco que o cuxita, que ele não amarelou, mas Aimás, ele amarelou, ele se acovardou, ele não conseguiu entregar a mensagem completa. E eu chamo para uma reflexão à igreja: qual dos dois você quer ser? O etíope, ele saiu primeiro, mas ele preferiu a caminhada, o trajeto mais demorado. Ele procurou os planaltos, ele procurou os montes. Então para ele houve mais dificuldade. Aquele que partiu em segundo plano, Aimás,
ele procurou a facilidade, ele procurou as planícies, e ele passou adiante daquele primeiro mensageiro. Medite comigo. Aimás, ele chegou em primeiro, ele superou o primeiro mensageiro. Porém, por ele amarelar diante do rei, por não entregar a mensagem completa, o rei o deixou de lado, disse: fique de lado. Quantas pessoas, amado, infelizmente, partem com sede e fome no primeiro amor, sobe monte, desce monte, sobe planície, desce planície, sobe planalto, desce planalto, sobe monte, desce monte, se consagra, se abstém de comer, para buscar algo grande, para buscar a unção de Deus, que todos querem ter a unção, porque todos entendem que a unção é a chave que abre porta onde não há porta, a unção é que cura, que liberta, é a unção que faz com que os milagres se materializem, com que haja crescimento de órgãos, pessoas sejam curadas, ressuscitadas, todos perseguem a unção, o poder de Deus. E tudo isso chega até a vida da pessoa, como chegou na vida dos dois mensageiros. Chegou uma mensagem completa, de que infelizmente, Absalão, que perseguia o teu próprio pai, mas o seu pai o amava, e não queria a destruição dele, não queria a morte dele. No entanto, o rei Davi pediu, para que fosse poupado a vida do teu filho. Mas, aí acontece, infelizmente, quando os nossos próprios guerrilheiros, homens de guerra, que parecem estar do nosso lado, ao lado da igreja de Jesus, ao lado do apóstolo branco, ao lado da família, a palavra salvação, não obedecem à palavra, e ali prepararam para que a morte de Absalão viesse, mesmo diante de um pedido, que o protegessem, que não o ferissem, mesmo Absalão querendo tirar Davi do trono, matá-lo, mesmo assim, havia um coração de pai, que queria que poupasse o teu filho. Mas nós podemos ver no meio da igreja, que muitas das vezes, aqueles que é para poupar a vida, salvar as vidas, acabam matando as vidas, porque se prestam a fofocar, a julgar, a acusar, a apontar. Então não era diferente lá atrás, como é nos dias atuais. E nós vemos dois mensageiros que chegaram diante do rei, para trazer a mesma verdade, só que um não conseguiu entregar a verdade, foi uma mensagem incompleta. Não adianta, amado, nós chegarmos em primeiro lugar na igreja, abrirmos a porta, não sermos o primeiro a abrir a boca em orar, o primeiro para tudo, só que na hora H, nós temos amarelado. E aí Aimás, ele amarelou, ele não conseguiu entregar a mensagem completa ao rei. Pense, repense, se você também não tem amarelado, se você não tem se acovardado, se você não tem dado meia verdade às pessoas, porque muitas das vezes nós concordamos. Quando é que nós concordamos? Se Deus quiser, um dia Ele muda a tua vida. Meu Deus, se Deus quiser, um dia Ele muda. Se Deus quiser, um dia essa enfermidade, ela vai ser sarada e curada pelo Deus que nós servimos. A pessoa, ela se tornou complacente demais, praticamente ela está mancomunada com Satanás, porque pensar desta forma é a mesma coisa de estar acreditando nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. A mensagem completa, amado, ela tem que sair de dentro de você. Deus, Ele não comporta, Ele não suporta mais mensageiros do reino de Deus, reino que não consista só de palavras, mas de poder, que simplesmente entregue a mensagem meia boca, pela metade, uma mensagem incompleta. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 3,18, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curava, Ele ainda cura. Ele curou, Ele ainda cura. E curará, enquanto existir a raça humana aqui, que crê, acredita, que por fé toma posse
das suas palavras, que diz que Ele já levou sobre si todas as dores e enfermidades, e que pelas suas feridas já fomos, e pisaduras nós já fomos curados e sarados, herdará, usufruirá deste benefício do Senhor. Então Deus não muda, mas as pessoas mudam, diante de uma verdade. Absalão morreu, o rei estava na expectativa, ele viu quando o primeiro adentrou o segundo, e ele ficou pensando, 2, com certeza vem boas novas, vem boas notícias, porém foram más notícias. Porém, aquele que também veio trazer uma notícia, por ele não cumprir com a verdade, por ele não entregar a mensagem completa, o rei o colocou de lado. Quantos de nós têm perguntado, por que a minha vida está assim? Por que as coisas não engrenam? Por que as coisas não deslancham? Por que as portas não se abrem? Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo ter uma boa saúde? Por que a paz do Senhor, sendo Ele o príncipe da paz, não reina no meu lar? Não reina entre mim e a minha esposa e os meus filhos? Por conta de que estamos falhando, amado. Estamos sendo como Aimás, que procurou a facilidade, as planícies, chegou diante do rei e tinha por missão, por propósito, foi comissionado para, infelizmente, trazer a verdade. Muitas das vezes você vai levar a verdade, você não precisa levar só as boas novas no sentido de bênção. As pessoas só esperam boas notícias. O rei Davi só esperava uma boa notícia, que o teu filho estava bem, que o teu filho havia sido poupado, que ele não havia morrido. Mas aquele homem se acovardou, amarelou. Muitas das vezes Deus vai levantar você como o cuxita, um etíope, que veio descendente da geração de Cão, vinculado a Noé. O cuxita, o etíope, ele nada mais é alguém que foi gerado diante de maldição, uma família maldita. Ao contrário de Aimás, ele vem de uma descendência, amado, que eu não me recordo, mas eu estudei hoje à tarde, de bênção. Ou seja, ele vem de uma descendência de sacerdotes, me lembrei agora, que servia no altar do Senhor, no santo do santo. Então Aimás, ele vem de uma linhagem, de uma descendência do aprouve de Deus. Ele foi escolhido pelo dedo de Deus. Ele e seus irmãos foram escolhidos pelo dedo de Deus para ser porta-voz de Deus na face da terra. Mas ele amarelou, ele se acovardou, e precisou alguém que é considerado como a escória da sociedade, como um mendigo. Aquele não se acovardou, aquele etíope, ele não se acovardou, doa quem doer, ele entregou a mensagem completa. A mensagem da cruz tem sido apregoada de maneira meia boca, pela metade. Jesus Cristo, ele ainda cura, por amor a você, ele ainda cura, liberta e salva. É o nome da nossa programação na rádio, durante mais de ano nós fizemos, e voltará dentro em breve, eu creio. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por amor a você, Jesus Cristo ainda cura, liberta e salva, amado. Porém, Deus, Ele não está alistando mensageiros meia boca, mensageiros que têm recuado, que têm se acovardado, que têm medo de falar a verdade. Doa quem doer. Mas as pessoas vão embora da igreja, pastor, o senhor continua assim, o senhor vai fazer visita, o senhor desce o cajado, em vez de passar o remédio, o senhor mete a espada. É isso mesmo, está certinho meter a espada, sabe por quê? Porque para que a mensagem seja verdadeira, a mensagem completa, que eu poderia dizer, é esta que eu vou lhe dizer agora. Deus me dá uma revelação. A mensagem completa tem que ser a mensagem de Deus em relação a mim e de eu em relação a Ele. Então eu entro diante da revelação e começo a dialogar. O Senhor quis dizer isso? Eu te louvo por isso. O Senhor me revelou isso? É isso que o Senhor quis realmente dizer? Amém, eu te adoro, eu te bendigo, porque o Senhor não teve por usurpação delegar uma tal revelação tremenda a um pequenino, a um pecador, a um miserável. Eu reconheço em ti a tua misericórdia, a tua graça.
Então eu estou sendo ministrado. A palavra, a mensagem que Deus me deu para entregar para a igreja, primeiro, ela precisa ser ministrada em Deus. Eu preciso entrar em Deus, compartilhar com Deus, interagir com Deus, para saber se é tudo aquilo. A mensagem, ela é completa quando num segundo plano, ela ministra em mim, quando a mensagem entra em mim, ou melhor, quando a espada, que é a mensagem, ela vem e me corta em dois, ela abre um rasgo em mim, porque a mensagem é a palavra é uma espada de dois gumes, e ela vem para dividir a junta das medulas, a alma do espírito. Então depois que Deus me corta com a tua mensagem, com a tua revelação, depois que a mensagem está intrínseca dentro de mim, quando ela vem e domina a minha carne, a minha alma, o meu espírito, Deus me costura, e ao me costurar, Ele deixa a tua mensagem, que começa a se tornar completa dentro de mim. Só depois que isso ocorre, eu entro numa terceira fase. Depois que eu me tornei a mensagem, depois que a mensagem entrou em mim e eu nela, depois que a mensagem está me mudando, me transformando em cartas vivas de Cristo, só depois que eu me torno cartas vivas de Cristo, é que eu posso ser uma mensagem completa. E ainda ela não é completa, porque ela tem um endereço. Ela veio como uma revelação. Eu fui ministrado em Deus, depois eu fui ministrado por Deus, agora eu estou pronto. Aquela mensagem me mudou, então eu posso dar ao meu próximo. Eu tenho que ser a mensagem, eu tenho que ser uma mensagem completa. Então a mensagem completa não é aquela que eu recebo e dou a vocês, porque a mensagem, a Bíblia, amado, ela é um espelho, ela não é uma janela, aonde você recebe, olha e fala assim: é para o pastor José, é para a Rosângela. A Bíblia não é uma janela, onde você recebe uma revelação e você sai correndo olhar pela janela para quem é aquela mensagem. A Bíblia é um espelho, para que quando você olhe para a Bíblia, você olhe para você, da necessidade de mudança, de transformação, necessidade que Deus tem de cumprir os propósitos dEle, primeiramente em você, para que depois através de você, este reino que não consiste só de palavras, mas de poder, comece a acontecer. Então a Bíblia, ela é um espelho, ela não é uma janela. Coloque para mim Atos, nós vamos lá em Atos 5. Nós vamos ler do 12 ao 21, são 3, nós vamos interagir, e você vai entender muito bem a tua posição como mensageiro nesta noite. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. Segura aí. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. Eu falei, nossa, o povo não queria se ajuntar aos apóstolos? Eu perguntei ao Senhor. Ele falou, mas lê ali atrás, coisa que não interessa. Estava se vivendo um grande avivamento nesta época. A igreja estava bombando. Porém, amado, havia alguém, Ananias e Safira, que vieram diante do Senhor para ofertar, e morreram, porque mentiram para Deus. A unção, o poder veio, manifestada pela vida do apóstolo Pedro, e eles são fulminados, porque mentiram. Então, esse povo aqui, que era em grande quantidade, eles tinham medo, temor de se ajuntar, entrar dentro da igreja. Veja bem o que eu vou explicar. Então a igreja estava aqui, e vocês todos estavam lá fora, porque vocês ouviram que Ananias e Safira, por irreverência, por mentira diante de Deus, foram fulminados, mortos. Então o povo queria sim se ajuntar aos apóstolos, mas eles preferiram ficar do lado de fora. Esta é a revelação da palavra. Eles queriam se ajuntar, mas temiam que pudesse acontecer o mesmo com eles. E neste período havia um grande avivamento.
um grande ajuntamento de pessoas, caravanas vinham e iam, e a notícia proliferava, que, nós já vamos ler, que até pela sombra da pessoa de Pedro, do apóstolo Pedro, as pessoas eram curadas, as pessoas eram depositadas ao chão, e a sombra de Pedro curava as pessoas. Vamos ver se é tudo isso, segue. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres. Então havia muitas conversões, segue, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas, e os porém em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, caravanas vinham, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados, todos. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Segue. Deitaram mão nos apóstolos e os puseram em prisão pública. Segue. Deixa eu dar uma pausa. Nós vemos pela palavra, e eu dei referências, que havia um grande avivamento. Porém, este avivamento, amado, ele estava sendo projetado, dado, revelado, pregado, ministrado, profetizado pelos apóstolos, porém com uma mensagem incompleta. Porém com uma mensagem incompleta. Porque eles ficaram tão avivados que começaram a esquecer da palavra. E só estavam com sinais. Isso se refere a nós, tá? A toda a nossa trajetória. E só estava nos sinais. A ponto de que Deus falou assim: eu vou dar um basta nesses meus filhos, nos apóstolos. Porque eles apenas estavam entregando uma mensagem incompleta, só operando curas e libertações, o que é de Deus, mas tinham se esquecido da mensagem completa. E Deus dá um basta, e Deus permite que houvesse perseguição, a ponto de tomar os apóstolos e os levarem em prisão. Para quê? Para que ocorra o que eu vou ler. Deus coloca um anjo para ser boca de Deus, para falar com aqueles homens, que eles estavam entregando a mensagem incompleta, que só estavam entregando a sombra da mensagem, porque só a sombra das vestes do corpo de Pedro é que estava curando. Muitas igrejas, muitos de nós, amado, infelizmente tem se compadecido, não, tem se sujeitado a apenas ter meia palavra, meia ministração, meia mensagem. Só quer mensagem de prosperidade, só de portas abertas, só de amor, de paz e rock and roll, só de coisas básicas, só quer de bênçãos. Mas quando vem uma exortação, quando Deus age e fala: ah é? Ananias, está mentindo para mim? Morte. Ah é, Safira? Está mentindo para mim? Morte. Acha que Deus só tem que ser amor, Deus só tem que entregar a bênção, Deus só tem que abençoar, abrir porta onde não há porta, multiplicar as vidas, trazer coisas materiais. Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus, Ele é verdadeiro, e a mensagem dEle estava sendo deturbada, ela estava sendo incompleta, pela vida dos apóstolos. Deus não estava assim, bravo a ponto de matar Pedro. No entanto, Deus vai dizer para o anjo assim: pode falar para ele, não está dito, mas Deus revelou a mim, pode falar para o anjo, pode continuar colocando as pessoas no chão, pode Pedrão, pode passar, e a tua sombra vai continuar curando, pode expulsar demônios, pode continuar fazendo tudo, mas veja bem, ensine o meu povo nos caminhos que eles devem andar.
Diga a eles que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Diga a eles que os meus caminhos não são os seus caminhos. Isaías 55, 8 e 9. Diga ao meu povo, Isaías 29, 13, que este povo tem me adorado, louvado apenas da boca para fora, mas o teu coração está distante de mim. Diga a este povo que eles apenas me adoram de falar de mim, de saber de mim, mas não de conviver comigo. Então entregue uma mensagem completa. E Deus, ele dá um basta. Não foi Deus que aprisionou o apóstolo, mas o diabo está sempre tentando destruir as nossas vidas. E Deus pegou uma destas oportunidades do diabo, que fez com que os fariseus, os hipócritas, se levantassem contra os apóstolos e os prendesse. Olhe para cá vocês, por favor. Será que você não está neste estágio da mensagem? Será que você não está meio que aprisionado a uma enfermidade, a uma condição financeira? Será que você não está aprisionado a alguma coisa, a um vício, a um pecado, a tantas coisas? E que isso é um permissivo de Deus. E que isso é um permissivo de Deus. E que isso é um permissivo de Deus. Para te dar um basta, fazer você refletir que a tua vida vivida do jeito que você está vivendo, ela está incompleta. Que a mensagem do reino dos céus, do reino de Deus, que a mensagem do evangelho de Jesus Cristo, ela está sendo vivida por você, não pela plenitude, mas sim pela metade? Será que este estágio de estagnação espiritual, será que este estágio que chegou às coisas na tua vida, não é para você meditar, refletir, que é Deus te aprisionando dentro deste negócio, dentro desta coisa, dentro deste acontecimento, dentro deste fato, porque você não está vivendo uma vida verdadeira diante de Deus? Porque Ele te fez para você ser a mensagem dele, Ele te fez para você ser cartas vivas de Cristo. A Bíblia, o cristianismo, melhor dizendo, se é que podemos chamar de religião, é o único segmento que não usa nenhum livro apartado para justificar, para implementar, para complementar. Todas as outras seitas de religião têm um monte de livros que venham complementar. E sabe por que disso? Porque Deus quer que nós sejamos cartas vivas de Cristo. Deus quer que a cada instante novas revelações venham a nós, da parte dEle, para que nós venhamos complementar tudo aquilo que Deus quis dizer e disse, e que isso se chama revelação. Ele nos quer na condição de sermos cartas vivas de Cristo. Ele nos quer na condição de sermos verdadeiramente a mensagem completa do reino. Não essa mensagem que, se Deus quiser, um dia Deus vai te curar. Se Deus quiser, um dia você vai andar. Se Deus quiser, um dia você vai gerar filho. Se Deus quiser, um dia você vai ser empresário. Se Deus quiser, um dia você vai conseguir pagar as tuas contas. Se Deus quiser. Essa não é a mensagem verdadeira. Essa é a mensagem errada, incompleta. E o Senhor está preocupado com a tua igreja. E Deus estava preocupado com a tua igreja, que era o apóstolo Pedro e todos os apóstolos. Fez com que eles fossem aprisionados para tratar deles. Vejamos. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Falar a palavra completa, falar a mensagem completa. Na minha tradução está falar a mensagem completa. Pregar o reino de maneira completa, que Ele cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo e leva a morar por toda a eternidade. A mensagem completa é que nós somos a imagem e semelhança dEle. Se nós crermos, nós teremos domínio sobre as aves do céu, animais da terra, sobre o peixe, as águas, sobre a atmosfera, sobre o vento, as águas, sobre tudo. Porque se Deus abriu o precedente para que Josué fizesse com que se detivesse no vale de Ajalon, a lua, o sol, a estrela, tudo parou. Enfim, até o passarinho que estava voando parou, porque ele precisava ganhar uma guerra para um propósito. Deus para tempo. Deus muda a circunstância. Deus translada você daqui para lá. Deus transporta montes daqui para o meio do mar. Deus
retira uma moreira plantada na superfície da terra e a planta em águas salgadas, mas são águas do Espírito, e diz a palavra que ela vai obedecer. Se as coisas não estão obedecendo você, é porque verdadeiramente você não está tendo autoridade, nem identidade e nem poder de filho, porque as coisas têm que se sujeitar a você, mas você está vivendo uma mensagem errada, você está vivendo uma palavra pela metade. A palavra, ela é viva, eficiente e eficaz nas suas causas, nos seus efeitos. Se ela veio como uma revelação, como uma profecia, como uma direção para você, passará os céus à terra, mas a palavra não passará em vão, ela cumprirá o desígnio para o qual ela foi criada. O problema está nos mensageiros. A mensagem é a verdade, a mensagem ela é completa. Deus não deixou nada para amanhã, aquilo que Ele já fez no passado, pelo teu espírito, pela vida de homens e mulheres que estão aqui referenciadas. Se elas estão referenciadas, é para que haja testemunho destas pessoas para a tua vida, porque quando o povo obedecia, Deus era com eles. A nuvem Shekinah, a nuvem de colunas, os protegia para que eles não fossem mortos pela insolação. À noite, no deserto, é frio, e o frio, ele é o suficiente também para matar. À noite, há a presença do Senhor, quando o povo se curvava, era obediente, também era como colunas de fogo, que os protegia para que eles não morressem de frio. Então Deus, Ele é o socorro bem presente no tempo da nossa angústia. Porém, existem dois tipos de mensageiros, e Deus pergunta, qual deles você quer ser nesta noite? O cuxita, o etíope, que preferiu, amado, pagar um preço de subir montanhas e descer montanhas, montes, passar por provações, por tantas adversidades de temperatura, a fim de que de tantas coisas que poderiam ter matado ele no trajeto da vida, mas ele preferiu o caminho mais longo. Diante do Senhor, não recebe mérito, honra, aquele que chega primeiro. Aimás chegou primeiro, porém ele amarelou, ele deu meia palavra, ele se acovardou. Mas aquele outro, ele foi verdadeiro, doa quem doer, é isso mesmo, passaram o facão no teu filho. E ainda bem, né, rei? Fez seu comentário. Ele era contra o Senhor, matou mesmo seu filho. Amém, glória a Deus, aleluia. Deve ter dito o etíope. É menos um para o Senhor se preocupar. Mas não, mas era meu filho. Problema do Senhor, o problema é que ele era um inimigo do Senhor, um inimigo do povo, um inimigo nosso, e foi ferido de morte. Amém, vamos virar a página, rei. E olha, sabe o que ele fala? E é o seguinte, hein, prosseguindo a palavra, olha o que o Senhor está fazendo. O Senhor está bravo com a gente, o Senhor está não nos honrando, é o que está na palavra, é que não dá tempo de ler. Os soldados vão voltar para trás, os soldados não serão mais contigo, o Senhor não está nos honrando, porque nós matamos os inimigos. Se o Senhor não for lá agora, não sair do teu palácio, não deixar a tua posição de ficar chorando, pranteando, e não for lá, e não dar uma voz de entusiasmo aos soldados, aos guerreiros, aos homens valorosos, que mataram todos os seus inimigos, o Senhor vai perder o controle da nação. O que fez Davi? Se curvou. Se curvou a quem? Alguém que era fruto de uma maldição, veio lá de Cão, que é descendente de Noé, uma família amaldiçoada, alguém que não poderia dar certo, mas ele teve a ousadia de entregar a mensagem completa ao rei, não se importando a posição que ele estava. Disse: rei, o teu filho já era. E ainda bem, e ainda cutucou o rei para ele tomar uma posição e parar de ficar choramingando. Deus, Ele quer os atalaias desta geração. Deus quer levantar homens e mulheres que não importa as dificuldades, se você vai ter que falar para presidente da república, governador, para apóstolo, pastor, mestre, evangelista, para quem quer que seja, amado, doa quem doer, pregue a mensagem completa, porque estas pessoas que estão recebendo a mensagem, você tem que dizer para elas que elas precisam de Deus, mas Deus não precisa delas, se elas não querem nada com Deus. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não. Se o teu Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue. E o povo lá em Jeremias nada optou, ficou em cima do muro. É chegada a hora de você optar. Qual naipe, qual tipo de mensageiro e mensageiro você quer ser? Do reino? Então comece a olhar para a palavra de Deus como um espelho. Nada como uma janela, só acusando os outros, só dizendo que é para os outros, para os outros, para os outros. Eu tenho
autonomia e autoridade para pregar essa palavra, porque ela massacrou eu, ela me triturou. Eu me vi eu amarrando uma pedra ao pescoço e jogando ao mar, e bem grudado, porque essa pedra de moinho era Jesus. Eu quero ter autoridade de estar no fundo do mar e dizer à moreira para ela arrancar e se plantar nas águas. Pai, se necessário for, moe, mata mais ainda, mas me talha, me molda, conforme a tua vontade. Entregue a mensagem completa. Viva a mensagem completa. Não adianta ficar passando a mão. Sei, muito bem sei, que ao bebê, ao nenê tem que dar leite. Só 1 aninho, depois ele não se sujeita mais a leitinho. Ele quer algo, porque os dentinhos vêm, ele quer algo para mastigar. Se você começar a criar uma igreja só com leite, nós vamos ter um berçário aqui. Pessoas infantis, pessoas bebês nas suas decisões, sem direções, sem manifestação do reino, do poder, não cura nunca, não liberta nunca, não salva nunca, não são nem donas da direção que tomam por si próprios. É chegada a hora de dar leite aos bebês, mas é chegada a hora de dar alimento sólido, para que nós cresçamos na graça, no poder, na misericórdia e na justiça de Deus. Vai lá em Atos, acho que 16, Atos 16. E eu quero encerrar dizendo que há um preço a ser pago. Nós vamos aprender aqui com os apóstolos, com eles ainda, o preço que eles tiveram que pagar. Você entendeu que o que Deus fez quando estava o avivamento ocorrendo, como está nessa igreja? Deus, ele tem condições de parar tudo, porque se a gente só põe sinais de ouro, prata, azeite e pedras preciosas, ou só de cura, libertação e disso e daquilo, aquilo outro, mas não tem a palavra, graças a Deus que nós temos a palavra, esse é o nosso dom, esse é a nossa base, a palavra da salvação. Eu nunca deixei de pregar a verdade. Muitos me odeiam porque querem me moldar. Tem que pregar amor. Mais amor que eu estou pregando? Eu estou pregando a verdade. Isso é ter amor pelas almas. Isso é ter amor pelas almas. Eu não quero ser como Pedro, não, amado. Por enquanto eu sou profeta aqui. Eu ouço a Deus. Quando eu não for mais profeta, quando Deus não se revelar mais a mim, não me dá mais profecia, aí as mulas podem se levantar e começar a profetizar. Aí os galos podem levantar e cantar 3 vezes em relação ao apóstolo falso, mentiroso, como foi o apóstolo Pedro. Eu? Não conheço esse homem. O galo, cantou uma vez, e cantou a segunda e a terceira. Falso, meia mensagem. O apóstolo Pedro se acovardou. Não, eu não sou esse homem, eu não andava com ele, eu não o conheço, nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro. Morreu de medo, se acovardou. Eu não sou esse apóstolo que se acovarda, não, amado. Eu não sou esse naipe de apóstolo que se covarda, não. Porque maior é o Senhor que está comigo. Já fui perseguido por juiz federal que se diz pastor. Já fui perseguido por igrejas das assembleias e outras tantas por aí. Fui perseguido por conselho de pastores, perseguido por pastores da minha igreja, já fui caluniado, difamado, já me prenderam 50 vezes, já me separaram 200, já fizeram tantas coisas, nunca aconteceu. Isso serviu para me lapidar, porque senão eu não estaria aqui centrado, equilibrado para pregar essa palavra. Isso serviu para me talhar, para me moldar, ou tudo isso me deixava um homem amargurado, mau, querendo matar e picar todo mundo, e abandonar tudo, meter o pé na jaca, e fechar a igreja. Não preciso disso, vou alugar isso daqui, vou ter 200 mil de aluguel por mês e fim de papo. Não vou tolerar a ovelha, vá para os quintos dos infernos, não vou. Poderia fazer isso, mas eu não quis fazer. Eu quis o que? Pagar o preço, falar o que? Pai, que se cumpra em mim a tua vontade. Se possível for, me coloca naquela condição do trono, mas não me leva para a cruz. É o que eu queria, é o que a igreja quer.
A igreja quer o trono, a igreja quer as bênçãos, a igreja quer os milagres, a igreja quer pó, ouro, quer tanta coisa. Só que a caminho do trono, das bênçãos, da glória de Deus, do seu poder, dos seus milagres, há algo que se chama Gólgota, ou caveira, é um local de morte, morte de cruz. Jesus só voltou para o trono se ele cumprisse a morte de cruz, a morte vicária, derramasse o teu sangue, cumprisse, glorificasse a Deus. João 17,4, eu te glorifiquei na terra, Pai, cumprindo as obras que tu me deste para fazer aqui na terra. Ele só voltou para o trono de glória, onde ele é glorificado, entronizado entre querubins e serafins, todos os anjos que contém no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele cumpriu com a mensagem completa. E você está cumprindo? Bata no peito e diga: vinde a mim, todos que estáis cansados, enfadados, deprimidos, doentes, cansados, que os aliviarei. Mas ele é Jesus. O senhor está querendo ser Jesus? Sim. Ele disse que eu sou um com ele. Ele disse que a igreja dele é um com ele. Nós somos um no Espírito. Nós somos um em Jesus. Nós somos um em Deus. As mesmas obras que ele fez nós podemos fazer, e obras maiores. Deus quer externar, Deus quer se manifestar, Deus quer que você retire ele e ponha para fora de você, através de uma mensagem completa. Não uma mensagem, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Isso é coisa do diabo, isso é mentira, isso é mensagem completa. Nesta noite tu vai ter que decidir. Tu veio aqui, tu quer o quê? Ser um mensageiro que tem roupa sacerdotal, linhagem sacerdotal, tem posição, tem dinheiro, tem terno, fala bem, tem estudo, foi bem estudado, capacitado? Ou você quer ser um mensageiro que fale a verdade, que veio de uma família amaldiçoada, pai e mãe bebiam, traficante, bandido, prostituta, homossexual, seja o que for, você foi gerado nessa tranqueira, neste lixo, mas Deus é capaz de mudar a tua história, porque você chegará diante do rei, e você dará a mensagem correta, e o rei falar: você falou a verdade, você fica do meu lado. Para o outro que tinha tantas referências, tanta descendência, tanta linhagem espiritual, sacerdotal, do dedo de Deus, do aprove de Deus, Deus falou: você fica de lado, sai de perto de mim. E esse rei tira ele, Davi, é o rei Jesus. Direto e reto, Deus tem falado: você tem falado a verdade, doa quem doer, fica do meu lado. Você ser energúmeno, fica do outro lado. Mas o que? Profetizei no teu nome, curei no teu nome, um dia. Libertei no teu nome, um dia. E enterrei a minha carreira, e sentei no banco, e virei um religioso. Fica de lado, fica de lado, fica de lado. Quantas pessoas já estão de lado? Quantas pessoas já estão de lado? Dentro desta igreja, fora desta igreja, em todas as outras, porque estão entregando a mensagem incompleta, errada. Deus teve que dar um basta. Deus parou o avivamento. Pastor, que doideira, mas não é o que Deus quer o avivamento? É, não quer ouro, prata, sinais, quer. Mas também, pastor, almas estão sendo salvas. Sim, sim. Deus não vai parar nós estamos certinho, cumprindo todos. Estamos pregando a palavra e o pau come aqui, hein? E o cajado desce. E a jurupoca pia aqui. E tem café no bule. Aqui ou se converte ou se converte. Tem cura, tem libertação, mas também tem sinais. Só que num nível ainda pequeno. Nós estamos vivendo um avivamento. Cada culto, pessoas se entregam a Jesus. Cada culto há curas. Cada culto há manifestação de sinais e prodígios. Mas numa pequena dimensão é muito pouco. Para tudo que Deus tem é pouco. Porque o povo está sem fome. O povo está tratando a palavra de Deus incompleta. Não está reverenciando a palavra de Deus. E por não reverenciar, por não temer, por não botar expectativa. Sabe o que Deus botou na vida daquele que estava dando meia mensagem? O apóstolo Pedro, acabei de citar. Bota eles na cadeia, bota eles em prisão, a fim de que eles reflitam que a mensagem estava sendo incompleta. Lembra que eu li? Aí o anjo vai e fala o seguinte: amanhã cedo ao amanhecer, eu quero vocês lá no pátio do templo, e agora vocês vão e entreguem a mensagem completa, hein?
No mínimo estava com um facão na testa, ou no gargalo do peão. Vocês vão para lá, e vai fazer o serviço bem feito. Aí Pedro, no mínimo, ele fala: anjo, mas eu posso continuar colocando umas pessoazinhas, umas 1000 só por dia, e dar uma passadinha assim, falando: seja curado. O anjo falou: filho, pode colocar 2.000, 10.000, mas é o seguinte, pode curar. Deus falou comigo hoje, falei: pai, irmão, posso continuar falando assim? Olha na sua mão, tem ouro, tem prata, tem pena de anjo, tem gosto de vinho na boca, tem azeite na tua mão. Deus falou: pode tudo. Mas Pedro, entrega a mensagem completa. Falei: mas tem umas pessoas que falam que eu prego muito forte. Ele falou: eles falam, mas você está para agradar o povo ou a mim? Se for para agradar o povo, você não me serve, fica do lado. Ai, doeu até no rim. Eu que não tenho dor do rim, doeu até o rim. Deu uma perda em mim, assim, um sufocamento. Falei: eu quero ficar do teu lado, porque se eu estiver do lado, para que eu sirvo? Ele falou: para nada. Eu falei: então, não aparta de mim o teu espírito. Ele falou: então fica firme. Se dele sobrar só você e um ou outro, amém. Porque eles não suportaram que a minha palavra viesse e cortasse eles em dois. A palavra da salvação, ela tem por propósito cortar as pessoas em duas partes. Entrar até a divisão da junta e da medula. Entrar até onde está a alma do espírito e falar: deixa de ser carnal, deixa de ser almático, seja mais espiritual. E costurar a pessoa. Só depois disso, mas daí eu seria um zumbi, não. Costurado pelo Senhor Jesus, você é uma pessoa mudada e transformada. Porque você só pode dar o que você tem. Você só pode querer que as pessoas sejam aquilo que você é. Para alguém falar mal de mim, amado, ou falar mal de você, ela tem que ser um pouquinho melhor que você. Senão não justifica ela ser contra você. Eu falei: opa, então já ficou um monte. Não estou querendo ser não, amado. Eu olhei e falei: então já ficou um monte. Porque eu estou... não dá. Vem dar penha aqui para mim. Sanbalat e Tobias. Estou no alto, fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Desce aí, Neemias. Desce, Neemias. Desce, pastor branco. Desce no meio das ovelhas. Você não é pastor, não, eu sou apóstolo. Pastor são os 4. Eles que têm que cuidar de vocês. Eu tenho que cuidar dos interesses do Pai. Essa é a grande diferença. Eu tenho uma mensagem dentro de mim, que muitas das vezes querem paralisar essa mensagem. Ela é muito mais do que vocês precisam. Deus me levantou para formatar líderes. E poderia ser todos vocês, ser este povo, da qual Deus quer que esteja diante de mim. Porque eu queria que todos vocês fossem líderes, apóstolos, profetas, pastores. Deus me levantou para eu entregar uma mensagem maior do que apenas ficar, amado, no meio das ovelhas. Tenho que ficar sim. Mas eu fui levantado para um propósito, saiba isso hoje, para formatar líderes, para criar líderes que venham entregar a mensagem completa, não aquele líder que vive por ventos de doutrina, que conforme, não é o Espírito, está certo a palavra, do jeito que o Espírito sopra você tem que ir, mas as pessoas estão por ventos de doutrina, um dia lá, um dia aqui, um dia por cima, um dia por baixo. Não, por isso que muitas das vezes a mensagem é pesada, é para uma elite, e eu creio que vocês sejam essa elite, amém ou não amém? Eu creio que vocês sejam esse povo, amém ou não amém? Pelo menos eu prego como se eu visse vocês. Vocês querem ser a imagem e semelhança de Deus, mas não querem nem um pouco se espelhar no pastor de vocês. Nem um pouco ser um pouquinho. Não quero tirar a glória de Deus. Estou falando diante do temor de Deus. Como que vocês vão ser a imagem e semelhança de Deus? Se vocês nem o vê, nem têm relacionamento com Ele, mas comigo que tem, não conseguem honrar, não conseguem me entender, não conseguem me apoiar, não conseguem estar junto, não conseguem engrossar o caldo. Como? A mensagem completa é que uma andorinha só não faz verão, mas todas unidas fazemos o verão. A obra precisa ser feita como um todo. Porque senão, amado, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são membros do corpo de Cristo, então se ajunte, se agrupe ao teu irmão, tenha piedade, tenha misericórdia pelo teu próximo, faça alguma coisa por ele. Não é só o pastor que se diz que tem que fazer, todos nós temos que fazer. Leve uma mensagem completa. Só que há um preço, e vou ler. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador,
e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Segue. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: são servos do Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. Segue. E fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ela saiu. Segura aí. Ei, vai um alerta aqui aos pastores, viu? Pastores e líderes desta igreja, tome cuidado. E Deus fala comigo, e falou comigo antes. Primeiro Ele ministrou em mim, e eu recebi nele a ministração. Muitas vezes nós queremos expulsar demônios apenas da vida do drogado, da prostituta, do beberrão, do pai de santo, da mãe de santo. Só que nós nos esquecemos que pessoas muito benquistas e de posição, mas que são puxa-sacos e começam com elogios, essas é que estão muitas vezes com demônios. É isso que aconteceu na vida de Paulo. Paulo ali esperto, cheio do Espírito, amado, falou: você elogia demais essa moça aí, estou de olho nessa pombagira, essa Jezebel, essa endemoniada, filha do capeta. Sai de reto, Satanás, que vocês elogiam aí. Sou um homem de Deus, homem que ganha alma, homem que cura, homem que faz isso. Começou muito, mete a mão na cabeça, que o bitelo está lá dentro. Toma cuidado. E Paulo, cheio do Espírito, amado, ele tinha a mensagem completa, entregava a mensagem completa, porque ele sabia, amado, que os demônios não está só na vida das pessoas que vivem de forma desregrada, mas muitas das vezes está na vida daqueles que você menos acha que poderia estar na vida dele, mas estava na vida desta moça. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora saiu. Segue. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. Segura aí. Aqui volta ao preço que você começa a pagar de entregar a mensagem correta. Imagine eu diante de uma campanha, orando pelas pessoas. As pessoas ofertaram por aquele propósito. Imagine eu chamado para pregar numa igreja que mexe com campanha, coisa que eu não acredito e não creio e abomino. Imagine eu chamado, aí o pastor me coloca lá para orar por 300 pessoas. Eu vou ter que só entregar palavras de bênção. Vou só entregar mensagens incompletas, mensagens erradas. Agora imagine eu tendo que dar a mensagem completa de bênção para todo mundo. Aí coloca alguém diante de mim e fala assim: esse cara é um vagabundo, um sem vergonha, um pilantra, é um filho de Acã. Aí eu vou chegar: em nome de Jesus, Pai, vem abençoar este moço, abençoa ele, porque ele não fuma, não bebe, não trai, ele não tirou a virginidade da tua namorada, ele não rouba, ele não tem ganância enganosa. Pai, abençoa ele. Deus mostrando tudo a revelação, e eu lá: abençoa, abençoa, abençoa. Deus vai falar assim: seu hipócrita, vou te queimar. Unção de Ananias e Safira. Não sei se você entende, amado. Não sei se você entende, desculpe, mas eu tenho que pregar a verdade. Quando é que nós vamos abençoar? Quando Deus quer repreender a pessoa, quando Deus quer ensinar as pessoas, quando Deus quer disciplinar as pessoas. Eu não fui levantado nem nesta igreja para nós sermos Aimás, aquele que vai ser rejeitado pelo rei. Nós somos uma geração de Elias, amado, que vai descer fogo dos céus, que vai chegar diante daquele endemoniado rei e falar assim: vai descer fogo dos céus. Melhor, já foi, vocês já invocaram o Deus de vocês, o demônio de vocês, o Satã de vocês, desceu fogo dos céus? Não. Então é o seguinte: o que há de mais precioso, pega toda essa água, e foi lá e ajeitou o altar, e jogar toda a água em cima do altar. Agora imagine pegar fogo na madeira, já é difícil, ainda mais molhada, mais difícil é. Mas quando você tem a ousadia do Espírito Santo, quando você sabe quem você é em Deus, quem você é em Jesus, você pode lançar um desafio que Deus será contigo. E o fogo desceu, e 450 profetas de Baal e 400 de Acera foram exterminados da face da terra.
E esse mesmo Elias falou: segundo a minha palavra, não vai chover. Depois de 3 anos e meio, o mesmo Elias disse: segundo a minha palavra, agora vai chover. Porque ele sabia quem ele era. Era um cabra da peste, sim, que entregava a mensagem completa. Mas pastor, depois ele foi para a caverna. Não quero falar, por isso que eu digo, até os grandes homens e mulheres de Deus têm o seu tempo de medo, de temor, de ausência da presença de Deus. Sabe por que aconteceu isso na vida de Elias? Porque ele subestimou que ele era o cara, e que só ele estava naquela condição, mas não sabia que tinha mais de 7.000 que também não tinha se dobrado diante daquela endemoniada, da esposa daquele rei da Jezebel. É só você vigiar, amado. É só você vigiar pela mensagem completa, pela mensagem como um todo, que Satanás não entra na tua vida. É só você não dar brecha, que ele não entra na tua vida. Deus, amados, tem 2 tipos de mensageiros nesta noite: aquele que vai entregar a mensagem completa, ou aquele que vai amarelar diante do rei. Há um preço. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos, diante deste caso desta moça, começaram a pagar o preço deles. Qual foi o preço? Foram presos. Você aceita a prisão ou não? Não, pastor, pelo evangelho não. Você aceita a prisão para ser usado por Deus? Você aceita? Não, pastor. Então você não serve. Porque nós teremos prisões para enfrentar. Segue, filha. E o arrastaram para uma praça à presença do magistrado. Imagine você ser arrastado, rasgarem tua roupa, baterem em vocês, em praça pública, na mente do povo. Você vai ser humilhado. Esse é o preço, amado, de entregar a mensagem completa. Esse é o preço de você ser amado por poucos, talvez odiado por muitos, mas entregue a palavra correta, a mensagem completa. Este é o preço que o apóstolo Paulo e os demais estavam pagando por fazerem a obra de Deus. E durante a obra de Deus simplesmente não aceitaram que um demônio usasse a boca de alguém para vir trazer falsos elogios a ponto de enredá-los. E eles tiveram, neste percalço, foram açoitados, arrastados, humilhados publicamente. Este é o preço que temos que pagar, amado. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. Mentiras. Você suporta mentira? Não, pastor. Se você suporta mentiras, pois teremos que começar a suportar mentiras. Mentiram contra o nosso Jesus. Preferiram Barrabás do que Jesus. Preferiram os ladrões, os mentirosos, aqueles que trouxeram dano à sociedade, do que aquele que era o verdadeiro Rei de Israel, Rei dos judeus, o verdadeiro Filho de Deus. Nós teremos que suportar a cruz. Suportaram mentiras. Mentiras disseram contra eles: estes homens estão sendo judeus e estão perturbando muito a nossa cidade. Aonde eles estavam perturbando o apóstolo Paulo com os demais? Segue. E pregam costumes que não é lícito receber, nem praticar, sendo nós romanos. Segue. A multidão levantou-se a uma contra eles. Você suportaria uma multidão dizendo: você é ladrão? Quantos já fizeram isso comigo? É falso profeta? Quantos já fizeram contra mim? Só que pergunta onde estão eles, todos caídos, todos recuaram, todos foram deixados de lado pelo rei. Quem que está em pé? Quem prevaleceu? Quem não se importou com a tua vida, mas quis pagar o preço de ser usado por Deus? Ou vocês acham que há algum mérito de vocês em tudo isso? Para a minha vida não, porque eu tive que buscar por mim, senão estava aflito. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Este é o preço de ser um apóstolo Paulo. Este é o preço de ser um apóstolo Pedro. Admitir que ele estava errado, o anjo vai lá e fala: filho, coloque sua casa em ordem aí. Você começa a pregar a mensagem correta, por inteiro. Começa a dizer que o evangelho
é renúncia, é morte. Pare de entregar bênção através de campanha, é pão daqui, é sal dali, água benta dali, água benzida, ungida dali. Para com isso. Ensine esse meu povo a nadar. Ensine esse meu povo que eles vão ter que pegar um deserto. Ensine esse meu povo, se eles não forem obedientes, eles vão morrer e não vão entrar na terra prometida. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas só aquele que fizer a minha vontade, no céu, na terra e debaixo da terra. O reino dos céus é tomado à força de obediência, de reverência. Ai, pastor, não fala assim, não berra com o povo da igreja, que eles vão embora. Ao contrário, está aumentando. Não está indo embora, não, está juntando mais. Porque eles entendem que aqui tem alimento. Deus não quer que você seja mais um manipulado por pastor. Só está interessado no teu dízimo, na tua oferta, naquilo que você pode dar ou fazer para Ele. Desse cálice eu não beberei, em nome de Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha vida. Estou interessado em vocês saírem daqui e trazer 5, 6 pessoas. Falar, essa daqui estava morta, entubada. Essa daqui não andava, essa não enxergava, essa não falava, essa não ouvia. Eu vou falar assim: Pai, pode me recolher, missão cumprida. Já tem pelo menos um Eliseu na face da terra. Tem um, pelo menos, apóstolo branco cronado na face da terra. Porque o meu sonho, a minha alegria de Deus é ver vocês sendo a imagem e semelhança de Deus, curando, libertando, salvando, fazendo sinais e prodígios através da mão de vocês, da fé de vocês, do ser que é vocês. Vocês não são pouca coisa, mas são quando vocês deixam que Satanás diga: fica no banco. Que no banco? Você não é banqueiro, não é vigia de banco, não é funcionário de banco. Que banco? Que banco? Vocês são imagem e semelhança de Deus. Vocês são fonte, são o pão vivo que desceu do céu. Vocês são o tanque de Betesda. Vocês são o rio de águas vivas, a fonte do rio de águas vivas. Deem de comer, beber. Deixa que o povo coma de vocês, beba de vocês. Porém, o gostinho é de Jesus. Porque a glória, reverência, honra é para Ele. Por favor, preguem e vivam a mensagem completa. Perdoa, conviva. Se não, amado, se você não aceita, você não é um apóstolo. Se você não aceita, você não é um filho de Deus. Porque se Deus não teve por usurpação proteger o teu filho, por que Ele vai te proteger? Por que Ele não vai levar vocês para a cruz, eu para a cruz? Vocês são melhores do que Jesus? Eu sou melhor que Jesus? Não! 100 vezes, 1000 vezes não! Deus não teve por usurpação, não teve por coitado, por misericórdia. Falou, você vai. E no dia Deus virou as costas para ele, porque ele era um coração de pai. Ele é totalmente amor. Ele não suportaria Deus ver o teu filho sendo crucificado e morto por algo que ele não fez, por algo que ele não cometeu, por algo que ele não ajudou a acontecer. Nenhuma maldade ele fez, nenhum pecado ele cometeu. E Deus, Pai, não me abandona. Deus teve que abandonar ele, porque ele tinha que cumprir com o seu propósito, morrer para que pudesse nos dar vida e vida com abundância. E o que você está fazendo com essa vida abundante? Usufruindo, só comendo, bebendo, passeando, comprando roupa, só shopping. Tem um povo que tem um espírito do inferno, só shopping. Outro só cinema, outro só rancho, outro só sítio, outro só televisão, outro só amizade. E o reino que queime, vá todo mundo para o inferno. É o que Satanás quer. E se você coaduna desse querer do diabo, você está mancomunado com ele em formação de quadrilha. Vai para o inferno junto com ele. Eu quero salvar almas. Por isso que eu falo, se levante pastores, vem tomar conta da igreja. Se possível não quero nem pregar, deixa eu ir só evangelizar. Aí eu vou exercitar verdadeiramente tudo que há dentro de mim. Chegar numa casa e ser útil para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas. Isso é manifestar o reino. Não adianta ficarmos dentro da igreja, dentro de um banco, amado.
sentado num banco, melhor dizendo. Isso não é reino, isso não é vida que Deus quer para a tua igreja. Deus te levantou para você ser um mensageiro do reino, e de pregar que é chegado o reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Vai levar o evangelho de graça, o evangelho completo, que cura, liberta, ressuscita, limpa leprosos, faz entrar dinheiro na conta, tira o nome do Serasa, faz casais se juntarem. Mas eu odeio essa mulher, não tenho mais amor. Sai, capeta, sai. Você amava, vai amar de novo, sai. Ninguém paga o preço. A bem da verdade que há separações, porque Deus nem tinha, e não tinha nada com aquilo das pessoas se casar. Aí a pessoa plantou uma semente, o problema é dela, vai colher as ervas daninhas. Existe, porque não tinha direção de Deus. Deus perdoa, mas vai, não peques mais, não cometa de novo o mesmo erro, para que algo pior não lhe suceda. Vai tomar uma direção em qualquer aspecto da tua vida? Procure o dono da mensagem correta, Jesus. Segue, mais 2 versículos e encerramos. 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-os na prisão, mandando aos carcereiros que os guardassem com segurança. Mais um? Deixa eu ver o que tem no 24. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior, ele segurou os pés no tronco. Amarrou os seus pés num tronco. Eu não vou prosseguir lendo que não dá tempo. O que aconteceu? Lembra da Eixe cantando Terremoto? Sabe o que acontece depois? É forte isso que eu vou dizer. Você pode estar com os teus pés e mãos amarrados, mas tua boca não está amordaçada. Mudou o ambiente. Sabe como começou essa história? Paulo estava indo orar. No começo da mensagem, está dito lá nos versículos, ele estava indo orar. No meio do caminho se deparou com uma jovem, começou a fazer elogios, ele repreende o demônio dela. Os seus donos, que ela era adivinhadora, tinha um espírito de adivinhação, estavam perdendo a grana, porque usavam ela para estes circos que ocorrem. E aí o que foram açoitados, rasgados suas roupas, trancafiados em prisão, a ponto de colocar eles no interior da prisão, e lhes assegurou os seus pés num tronco. Mas eles começaram a louvar, a adorar a Deus. E o que ocorre? O anjo vem, plá, e os liberta. Por isso que eu digo, amado, prefira mesmo preso, mesmo tendo seus pés e mãos atadas, se a tua boca, amado, também for tapada, ore, glorifica ao Senhor com a tua mente, com o teu espírito, que Deus vai enviar um anjo e vai fazer acontecer um terremoto. Nessa história houve um terremoto, as cadeias foram quebradas, os grilhões foram quebrados, e Deus libertou aquele povo que estava fazendo a vontade dele, sendo mensageiros, entregando a mensagem de maneira completa, sem ardis, sem passação de mão. Se fizer isso, recebe isso. Deuteronômio 28. Se fizer desta forma, bênção. Se fizer desta forma, bênção. Se fizer desta forma, bênção. Aí chega lá para o meio dos versículos e fala: também se fizer isso, prova. Se fizer isso, prova. Se fizer isso, ruína. Se fizer isso, prisão. Se fizer isso, vai morrer e vai para o inferno. Bênção ou maldição? Você que escolhe. Bênção ou maldição? Você que escolhe. Amém? Aplauda Jesus. Bênção ou maldição? Qual é o tipo de mensageiro que nós vamos ser daqui por diante?